O Sem Censura está começando agora. Estamos voltando, o primeiro programa dessa temporada, da temporada 2014. E vamos voltar falando de uma refeição que é fundamental para a gente ter energia ao longo do dia, o café da manhã. Só que algumas pesquisas mostram que muitos brasileiros, na pressa, na correria, estão ignorando e pulando a refeição. A nutricionista Orion Araújo vai explicar por que o café da manhã é tão importante e quais alimentos não devem faltar logo cedo na mesa e quais aqueles que devem ser evitados ou então consumidos com moderação, pelo menos pelos diabéticos. A chefe Roberta Sudbrack reúne delícias da culinária típica do Brasil no livro Eu Sou do Camarão Ensopadinho com Chuchu. O título é bárbaro. Ela ensina a preparar receitas clássicas, tem fotos belíssimas e, claro, tem a receita do camarão com chuchu do título. A Roberta revela segredos para quem gosta de cozinhar. Pequenos truques, mas aí que tá, você ensina o pulo do gato. Claro. Opa! Além do sabor, alguns alimentos, algumas frutas podem servir também à causa da beleza. O cabeleireiro Cláudio Moreira resolveu estudar os benefícios das frutas para a saúde e a aparência do cabelo. Ele criou máscaras com frutas como a melancia e o morango. Tratamentos que estão fazendo o maior sucesso e que prometem hidratar e melhorar o volume dos cabelos de forma natural. Temos a presença chiquésima de Zezé Polessa, já estava ensaiando isso desde o ano passado. Ela tem cartaz no Rio com um clássico, Quem Tem Medo, de Virginia Woolf. A Zezé foi indicada ao prêmio Shell de melhor atriz pelo espetáculo. A peça conta a história de dois casais de idades diferentes que discutem segredos, mentiras, sentimentos, como o amor e o ódio. E vamos conversar com a especialista em reprodução humana, Maria Cecília Hertal. A Maria Cecília vai falar do risco de problemas genéticos em filhos de casais de primos. Uma relação de amor que vem sendo mostrada na ficção, na novela Em Família, do Manuel Carlos. E a gente ficou curioso para saber até onde pode ou não pode, quais são as chances de gerarem problemas e quais as orientações médicas para esses casais na hora de planejar a família. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook. Aí você se vira em qual forma de comunicação você está mais interessado em participar. Aliás, duas médicas, né, Zezé? Pois é, estávamos falando. Zezé vai relembrar seus tempos de médica. Vamos falar desse tal de café da manhã. Que é uma complicação, né? Se você está atrasado, já levanta atrasado. Eu quero ler jornal, aí preparar um café. A preguiça, não é? Faz a gente comer que não dá, né? Comer qualquer coisa, assim. Não dá tanta não é legal, importância. né? Não, porque o café da manhã é uma alimentação super importante, porque é a hora que a gente passa de um jejum ali de 8 a 12 horas, né, durante o sono. E se a gente acordar e não tiver um café da manhã reforçado em todos os macro e micronutrientes, a tendência é que ao longo do dia a gente sinta mais fome, a gente coma mais numa próxima refeição, e isso aumenta risco de diabetes, de obesidade, de doença cardiovascular, e aumenta risco também da gente sentir mais aquela vontade, principalmente mulher, que sente muita vontade por doces pós o almoço, e vontade por doce ali pelas 5, 6 horas. Está explicado também quando a gente tem uma alimentação que ao longo do dia ela não fornece todos esses macro e micronutrientes. E hoje o que eu vejo muito no consultório é que as pessoas tomam um café da manhã, aquele café da manhã da pressa, né? Ou sai de casa só com um cafezinho, ou então para na padaria e come o pão na chapa com a média, né? Ou o pão na chapa com um cafezinho. E você para olhar, a maioria das pessoas, 90% das pessoas que eu atendo, tem uma alimentação, tem um café da manhã, que a base é o pão na chapa, com café com leite, ou pão na chapa com cafezinho, e ainda enriquece esse cafezinho com muito açúcar, né? Para o paladar aí ficar mais saboroso ainda. E é um café da manhã pobre em nutrientes. É um café da manhã que não te fornece gorduras boas, é um café da manhã que não te fornece proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes. Diferente de um café da manhã que eu proponho na hora da mudança ali do plano alimentar. E qual é o café da manhã que você propõe? Um café da manhã ideal, vou dar um exemplo aqui. Trabalho? Não dá trabalho, é prático. É gostoso e é super nutritivo. Vou dar um exemplo. Um pão integral, trocar o pão na chapa, que é um pão francês aí no caso, que é farinha branca, que vira glicose rapidamente no teu sangue, que faz pico de insulina, que é um hormônio que aumenta aí o peso, que aumenta o risco de favorecer o aparecimento de diabetes. Trocar esse pão branco, né, pelo pão integral, rico em fibras,
Introduzir uma proteína, e aí a gente pode estar introduzindo um queijo magro ou um ovo mexido, que hoje a gente utiliza bastante, que é um alimento maravilhoso, fonte de colina, principalmente para quem vai trabalhar e precisar de muita concentração de manhã. O ovo é um excelente aliado para a memória aí. E eu sempre peço também para incluir uma fruta com uma fibra. Então a gente pode estar incluindo um mamão com uma linhaça, um mamão com uma aveia, ou um mamão com uma chia. Começa pelo mamão ou começa pelo pão integral? Aí tanto faz. Aliás, pão integral é um capítulo, né? Porque alguns de integral não tem nem rigorosamente nada, a não ser o título. O que a gente deve observar, que eu falo sempre observar, é o rótulo e o ingrediente. Se o primeiro ingrediente tiver farinha fortificada com ácido fólico e ferro, não é pão integral. E aí a gente já mata a charada se é um pão que vale a pena consumir ou se é um pão que não vale a pena. Ele tem que estar, primeiro o ingrediente ali tem que ser farinha integral. Aí sim é um pão integral e olhar o teor de fibras. O ideal é que em 2 fatias, pelo menos daquele pão, ofereça um teor de 4 gramas de fibras. Aí eu posso considerar um pão que é rico em fibras e é um pão que não vai fazer pico de glicemia e pico de insulina para a gente ganhar peso e para favorecer o aparecimento de diabetes. E eu peço para introduzir, né, uma castanha ou uma noz ou uma amêndoa, porque são gorduras boas que vão te dar que vai dar mais saciedade e favorecer com que você consiga ter um longo do dia sem aquela vontade por doce. Então vamos recapitular. É um mamão ou meio mamão? Um mamão ou meio papai, uma fatia. Com linhaça ou com aveia? Com linhaça ou com aveia ou com granola. 2 fatias de pão integral, se o pão integral tiver 2 gramas de fibra por fatia. Se tiver 4 gramas de fibra, 2 gramas de fibra por fatia ou 2 fatias, 4. 4 gramas. E uma castanha ou uma noz, uma fonte de gordura boa para a gente ter esse café da manhã com carboidrato, proteínas, boas gorduras. Queijo magro é cottage ou é queijo Minas? Pode ser cottage, pode ser um Minas Light, que é um Minas que tem menos gordura, pode ser uma ricota, que são ótimas opções de queijos magros. É uma noz? Uma noz? Uma. Não, aí isso vai depender. Eu geralmente indico um punhadinho, que aí eu peço para misturar castanha, nozes, amêndoas, avelã, aí a pessoa faz uma misturinha ali. Uma colher de sopa, mais ou menos. 3 de cada um. E para quem mora sozinho, tu não acha um pouco complicado? Para quem tem uma vida muito complicada, correria, ligar 220, como a minha? Uma boa opção é você ter um cereal, que é prático, um cereal rico em fibra. Você tem uma granola, tem uma linhaça, tem uma aveia, um iogurte, que não tenha tanta gordura, né? Um iogurte magro e uma fruta. Pode adicionar um pouquinho de mel, você tem uma refeição prática, rápida e contém todos os nutrientes. Todo mundo fala que café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Sim. E tipo assim, o café da manhã hoje em dia tem tudo, menos café, percebeu? A maioria das pessoas, tipo assim, não tem café, né? Eu bebo café o dia todo. Mas pode beber o café. O café com moderação, é uma cafeína natural. Com moderação ele faz bem. O problema é que as pessoas tomam muito café e às vezes tomam café em refeições que tem cálcio, né, que acaba atrapalhando a absorção de outros nutrientes. Então a gente pode consumir umas 4 xícaras. Então café com leite é ruim. É ruim? É ruim porque essa cafeína acaba atrapalhando a absorção daquele cálcio ali. Então o ideal é você esperar um pouquinho, pelo menos uns 30 minutos e tomá-lo 30 minutos após. É o ideal. 4 Você xícaras... já ouviu falar nisso, que café com leite é uma coisa usual, assim. É o comum da população, né? É o que todo mundo, é o pãozinho na chapa com café com leite. É uma alimentação sem muito nutriente, é uma alimentação sem gorduras boas, sem antioxidantes, sem vitaminas. Aí como a gente quer prevenir doenças crônicas se a gente não tem se não temos uma alimentação boa, né, fortificada nesses nutrientes? E o café da manhã é a base para a gente chegar na próxima refeição sem apetite. Então a pessoa não come nada de manhã, aí ela chega no café da manhã morrendo de fome, ela vai querer o quê? Mais arroz, no almoço, e vai querer mais o quê? Mais arroz. Entendeu? O carboidrato, hein? O carboidrato. E o diabético, o café da manhã do diabético, que eu vi no Facebook, muita gente preocupada quando você colocou que a gente ia conversar sobre o café da manhã. Eu vi muita gente preocupada com os diabéticos. Esse que eu citei, tanto do cereal, que é uma opção mais prática. Cereal com iogurte, uma fruta. Uma fruta ou o pão integral com uma proteína, light, com queijo ou com ovo e uma fruta também, ótima opção para a pessoa que tem essa alteração na glicose. E vale ressaltar... E tem uma coisa assim, diabético não pode comer muita fruta, porque a fruta tem muito açúcar, não tem? Tem isso, mas assim, o ideal é a gente ter um consumo de pelo menos de 4 a 5 frutas ao dia, porção. Quando a gente fala em comer fruta, as pessoas acabam comendo fruta numa quantidade... Uma melancia. Exatamente.
Aí quando você vê a porção da melancia é uma fatia, a porção do abacaxi é uma fatia, e não ele inteiro. Aí esse excesso de frutose vira glicose rapidamente no teu sangue. E aí o paciente diabético, né, a pessoa diabética, ela não vai conseguir ter um controle da glicose em consequência de um consumo alto de frutose. Mais uma dica. Suco nem pensar, hein? Suco, infelizmente, quando você faz o suco, utiliza muita fruta. E as pessoas, a maioria, coa o suco. Aí você desperdiça toda aquela fibra que não deixaria fazer pico glicêmico, né, para alterar a glicemia. Então o ideal é comer a fruta. O suco, se ele for enriquecido com uma couve ou com espinafre, né, hoje está na moda o suco verde, utiliza o quê? Muitas verduras e legumes e favorece com que o consumo de fibras ali seja alto. Só que não adianta coar, senão todo aquele suco, aquela frutose vai virar glicose rapidamente no teu sangue. O suco verde é um barato. É até gostoso, Sim. né? Faz tão bem para a saúde e tal, mas é um porre, né? De preparar. De fazer. Primeiro que centrífuga é uma coisa que suja, tem 88 peças. Né? Você compra, usa 3 vezes e depois dá muito Deixa trabalho, né? É tipo esteira em Todo casa mundo de tem alguma de gordo, né? ladinho. Fica lá, vira cabide. Limpar A aquilo centrífuga tudo, é um né? Você porre. acha o máximo as Eu pessoas odiava suco fazem verde, tudo. mas eu tô tomando, já tem, como eu trabalhei muito no carnaval agora, eu aprendi a tomar suco verde com adoçante. Falam que não pode, né? É, porque a fruta já tem o açúcar, né? Mas esse suco verde que eu tomei, foi até um amigo que fez pra mim, que tem couve, tem tipo assim, quando eu tomei puro, nossa, foi igual chimarrão. Falei, nossa, Deus me livre. Mas quando eu botei adoçante e a gente trabalhando direto nesse ritmo de carnaval, porque eu tive isso, o lance do pão que você está falando, até desculpa, eu emagreci 16 quilos. Tem de 1 ano e 2 meses pra cá, cortando o pão, porque meu café da manhã era pão com Coca-Cola. Nossa, mãe. Para aguentar o meu trampo era pão e refrigerante. Aí eu... Esse refrigerante era zero? Oi? Esse refrigerante era zero? Não, não era glicose assim. Então ele mesmo. cortou o pão, açúcar, quero saber como é que ele Aí, ou ele tipo comia assim, pão pra caramba, né? Não, é porque, 16 tipo assim, quilos. tem tudo a ver com uma amiga que levava pra mim todo dia. Ela mudou de emprego, eu passei a ficar assim, aquela pessoa que levava meu café da manhã todo dia e era pão com refrigerante. Eu não conseguia tomar café de manhã. Mas e o monstro do glúten? Qualquer Eu só pão sei tem, que eu né? perdi. Aí quando eu parei mesmo, eu vim emagrecendo, eu percebi que foi a falta do pão mesmo. Eu amo pão, sabe? Adoro pão. Na verdade, não foi nem tanto a falta do pão, foi a redução do carboidrato. Mas eu do perdi muito refrigerante. peso, tipo Mas assim. perde, só de você tirar o açúcar presente, né, no pão, presente no refrigerante, você diminui 10. Eu vejo no consultório, as pessoas que têm um consumo alto, né, de carboidratos de absorção rápida, que é o presente no pão branco, no refrigerante, Na nos massa. doces, na massa, quando você retira, a pessoa murcha. E aí a questão do glúten, para aquelas pessoas que são intolerantes, que são celíacos, ou para aquelas pessoas que têm sensibilidade, aquela que consome o pão e sente logo um desconforto abdominal, tem mais gases, essas pessoas não se dão bem com essa proteína. Aí o ideal é retirar. Mas aquelas pessoas que não têm nenhuma intolerância ou que não têm nenhuma sensibilidade à proteína, né, presente no glúten, aí um consumo moderado não faz mal. Emagrece, faz você ter um longo do dia bom e não aumenta risco de doenças crônicas. Mas o consumo excessivo, tudo que for em excesso, infelizmente, acaba Mas aumentando as o risco pessoas de estão doença. usando a alimentação sem glúten para perder peso. Sim. E está sendo um sucesso. Sim, Pelo porque menos elas você dizem. reduz carboidrato. Você troca o pão por frutas, você troca os É porque o pão carboidratos. sem glúten, ele não Ele é tem bom. carboidrato também. Mas ele não é bom. Depende. Então você desiste com dele. aipim, né? Com Tem carboidrato, só que, abóbora, pois é, com- mas é um carboidrato de absorção lenta. Diferente de um pão branco que a absorção é rápida. Então depende de marcas no mercado. E aí tem pães que são ruins, pão sem glúten. já tem melhores Você do que pode tinha. torrar. Ele fica mais gostoso quando você torra. Parece E aí- mais pão, né? Pois é. Fica mais Não parece saboroso. pão, na verdade, se não torrar. O pão de batata doce, o pão de aipim é uma delícia, né? E você adicionar um cottage com azeitinho, um orégano. Mas é em diferente. Não sei, o carioca, eu sou filho de Não, mas você capixaba. vai A gente sente desenvolvendo falta um desse paladar pãozinho mesmo, diferente. dessa bisnaguinha. Eu já percebi isso. Você vai desenvolvendo o paladar. Você vai mudando dessas o coisas. Você papila. vai mudando e vai aderindo. É. Eu amo esse tipo de coisa. Pãozinho de aipim, acho uma delícia. Mas você desenvolve esse paladar.
É porque não É está uma conquista. acostumado. É uma conquista. Depois que você gratuito. para de comer o pão branco, que eu não como há muitos anos, você desenvolve o paladar para essas outras coisas, começa a descobrir que realmente é muito saboroso. Talvez tem a o pão- chave seja essa. A gente tem o pão de eliminar, né? queijo, né? Que é um pão com polvilho. o pão de queijo é com maravilhoso. E tem hoje os pães de queijo também, feito à base de linhaça, de chia, de quinoa, que são super gostosos. Mas é exatamente, quando você começa a comer experimentar novos alimentos, você vai mudando papila gustativa. Mas o E aí polvilho você é tão dramático quanto a farinha, porque o pão de queijo de verdade é Leva- muito melhor do que mas o leva pão de muita queijo de gordura. quinoa, de não sei o É quê. porque a gordura é adicionada ali também para preparar esse pão de queijo. Então tudo que leva muita gordura, o paladar é maravilhoso. maravilhoso. E quando você manteiga, troca, essa gordura, você adiciona menos gordura, aí gordura ruim, né? Gordura presente em várias margarinas, enfim, você faz com que... Boa lembrança, margarina, porque assim, as pessoas mais simples trocam facilmente a manteiga, também por conta do dinheiro, claro, mas Sim. também por conta do gosto. Sim. Né? Tem uma margarina específica assim que consta em toda a lista, né? Você vê o que está Exatamente. faltando. Ah, traz isso, desesperadas todas. Né? Para levar a margarina. Verdade. A margarina é pior que a manteiga mesmo, porque o ovo não podia, foi absorvido. E a manteiga foi absorvida? Não, a manteiga ela é mais saudável que a margarina, no meu ponto de vista. Eu indico mais a manteiga do que eu indicaria a margarina. A manteiga ela tem mais proteína, ela tem mais nutrientes, a margarina não. E muitas dessas margarinas têm gordura vegetal hidrogenada. Então, entre a manteiga e a margarina, eu prefiro a manteiga. Eu sempre incentivo trocar essas gorduras por gorduras boas. Então, eu sempre incentivo colocar um fio de azeite ou um fio de óleo de coco, porque são gorduras que possuem nutrientes que vão dar saciedade, que vão prevenir doenças crônicas e que vão ajudar no emagrecimento, e que vai ajudar no emagrecimento também. Então, eu troco as gorduras, tiro gorduras que são ricas, né, em substâncias que não vai agregar nada para a tua saúde, por gorduras que vão estimular a você ter uma qualidade de vida melhor. E o tal do suco rosa? Suco pink, Última né? moda, Sai o Não, suco porque verde. toda hora é uma moda diferente. Só mudou a cor. Eu não conheço agora a cor. Eu não que conhecia o beterraba. verde, conhecia há pouco tempo, já acabou, agora já é rosa. Tem o Não, já suco acabou, pink. não, já foi até industrializado o suco verde, já tem caixa. Mas já foi substituído pelo rosa já. Tem o rosa, tem o amarelo, tem o branco, depende Mas e o da... rosa? O rosa, eu vi muitas matérias esse verão com o suco rosa. O suco rosa, ele tem beterraba, ele tem suco de uva integral orgânico e ele tem frutas vermelhas, que são excelentes fontes de Parece antioxidantes. ser- Melhorou. Você pode fazê-lo com morango, com amora, com framboesa, com ameixa roxa. Então, você pode utilizar dessas frutas, você pode fazer até com 2, 3 frutas. Mas tem uma quantidade de cada uma, não? Só misturar? Isso vai depender de cada cliente. A quantidade, vamos dizer, 2 porções de frutas ali. Então, seriam 8 morangos e uma ameixa roxa. É uma porção. E a beterraba? A beterraba, umas 3 rodelas, uns 4 dedinhos de suco de uva integral. Você pode bater ou com também, para adicionar mais um líquido, pode ser água ou água de coco. E pode botar uma folha de couve ou uma folha de beterraba, uma folha de espinafre ou E taioba. é tão bom quanto o verde? Ou é? Tão bom. Só que tem nutrientes diferentes, tem vitaminas e minerais diferentes, porque cada cor tem um tipo de vitamina e mineral. Então, quanto mais você faz o rodízio dessas cores, mais você está contribuindo para ter um consumo de diferentes tipos de vitaminas. Mas não pode guardar, né? Bateu, Congelar tomou. pode. A maneira mais fácil de você não ter aquele problema de pegar todos os ingredientes, bater, que é o que todo mundo reclama. Eu não tenho tempo, eu verdade. saio de casa. É você congela preparar. separado, né? Pode congelar em forminhas de gelo. O que eu indico para o pessoal é colocar em vai. forminhas de gelo e na hora que você consumir, pegar 4 pedrinhas daquela ali e acrescentar um pouco de água. Você tem um suco que tem todos os nutrientes como se você tivesse feito na hora. É a única maneira que a gente tem de preservar essas vitaminas e minerais. Você pode congelar também sem ser congelar a mistura. Você pode congelar as partes. Você pode Sim. congelar o morango, o próprio Também. suco de laranja. Aí você mistura. Também, na hora de bater. Eu achava Você bom vai congelar fazendo- a couve, pode? Porque a Pode. couve é chata. Eu adoro couve. Mas aí você pega a couve, corta a couve, corta a couve, a couve. bota no cloro. E a Estraga couve, muito é verdade, eu fácil. faço isso. Aí esqueço na geladeira, Ela quando fica vou olhar, toda ela tá amarela. amarela. Ela fica amarela rapidinho. Rapidinho. Né? 2, Fica 3 murcha, dias. amarela e dá uma E murchada. se for a couve orgânica, no dia seguinte ela já não está... Pois é, e aí couve é melhor ser orgânica, né? Que deve De preferência. pegar uma amizade com o agrotóxico que ela tem da De preferência. morango. Mas Quanto- essa ideia de congelar para quem não tem tempo é fantástica. Fantástica. Você faz Então- vários... Vários gelinhos
bloquinhos de gelo, Picolé. de suco, e Picolé. cada dia você Faz um tira ali o que picolé você de quer. Não, couve, hoje vai ser picolé o de suco rosa, suco amanhã rosa. vai ser o suco verde. Adorei isso também. Eu Vai, gostei disso. né? Aumenta, né, sua variação, a oferta de diferentes, como você falou, grupos Diferentes de vitaminas. tipos de nutrientes. E você não precisa tomar todo dia a mesma E coisa. você pode pegar o suco de uva orgânico, que esse a gente compra, Sim. né? Usar ele como Como diluente, base, como líquido. base para... Mas aí é qualquer um, Não, ou tem não, alguma peraí, coisinha que tem que vamos procurar aprender. também? Como é De que você preferência congela? orgânico. Só suco basta de ser uva? orgânico. Porque aí você conserva, mas ele está sem aditivos, sem conservantes, aí você tem Mas não ali tem mais que, o resveratrol. assim como você falou do pão, não tem que procurar uma Não, coisa. dando a palavrinha integral orgânico, você já Aí pode você confiar. confia que seja mesmo, né? Agora, o suco rosa eu anotei. 3 rodelas de beterraba, 4 dedos de suco de uva integral orgânico, 1 ameixa, 8 morangos, água de coco, água, couve ou espinafre. Porque Perfeito. taioba são os mineiros, né? Só, que tem toda hora. delícia, né? Que eles querem, né? Porque no Rio, taioba já complica. E se achar No sem estado gosto... do Rio tem taioba, 3 rios tem taioba. Tem taioba. Eu como sempre quando eu vou pra lá. Claro, tá vendo? O talo Suco é verde. gostoso, o talo é super gostoso. Hã? O talo Talo é que muito ninguém bom. usa é delicioso. E é no talo, as pessoas quando fizeram o suco, não jogue o talo fora, porque é no talo onde tem a maior concentração de cálcio, de Ele magnésio. é uma As pessoas delícia. jogam fora o É. talo onde tem a concentração maior ali de nutrientes. Se eu picar a couve, colocar em potinho, em saquinho, botar Pode no congelar. congelador, pode? Pode. Você preserva os nutrientes dela. E Aí você pode não fazer estraga ela. porções, porque aí fica mais fácil. Né? Pode. Porque as outras coisas são mais práticas. E o suco verde, você colocaria couve. Eu colocaria couve, ou espinafre, ou rúcula, né? Folhas aí Basta mais ser verdes verde. escuras. Basta Hã? ser verde. Basta ser folha verde, um verde mais escuro. Mas tem que ter pelo menos 3, ou não? Não, pode ser 2, pode ser 1, aí é contigo. Eu geralmente ponho uma só, uma folha verde só. E aí eu ponho uma fruta cítrica, e aí eu posso colocar aí uma laranja, ou um limão, ou uma tangerina, fica gostoso. Se não for fruta cítrica, pode ser um abacaxi, também fica bem gostoso. Maracujá, fica uma delícia. Ele com maracujá pra mim, é melhor suco verde com a polpa do maracujá. O paladar dele é muito gostoso. Pode adicionar uma linhaça, ou uma chia, uma colher de sopa nele. Eu gosto também de utilizar um punhado de hortelã e salsinha, que são ricas aí em vitamina C, principalmente para o sistema imune, é um antioxidante poderoso para a pele. E bate com um fiozinho de mel para quem acha que o suco está sem Isso sabor. não é um suco, isso é um... Isso é quase uma refeição. É quase não uma é? refeição. Quase uma refeição. Cara, E eu indico para criança, eu não atendo muito criança, mas quando eu pego criança, eu faço picolé, mando a mãe comprar forminhas para a criança chupar o picolé, ou aqueles saquinhos de sacolé. Que aí o pessoal, como lá no interior é chup-chup, né? Aqui é sacolé. Então, o pessoal, a criança vai e ali vai ter o gosto do quê? Da laranja ou do abacaxi. Você começa a incentivar essa criança a ter o paladar pelas frutas, pelas verduras, pelos legumes. Aí, quando a criança chega à mesa e vê aqueles verdes, o suco do Hulk. Geralmente a criança é assim, o suco do Hulk, a folha do Hulk. Como foi o E quando espinafre vê- do Popeye. né? Exato. Em outras gerações, digamos assim. Exatamente. Em homenagem a Zezé, que tá com o amarelo lindo, você falou no suco amarelo. Suco amarelo a Como é gente que poderia ser? pode utilizar. Pega, Zezé. Não me congela, não. É muito fraca, meu filho. Pega, Zezé, vai a peça da Zezé e toma o suco amarelo. Diga. O suco amarelo você pode usar uma laranja, ou você pode usar a manga, né? Ou você pode usar o maracujá, também é uma opção. Pode utilizar... Uma, né? Isso. Uma das 3. Uma das 3. Utiliza abóbora, também, ou cenoura, fonte de É vitamina amarelo A. por aproximação, né? Por aproximação, é um suco exatamente. quase laranja, né? Tem que ter suco Cruas, laranja, né? né? Cruas. Cruas. Não, suco cenoura. Cenoura Um inteira. punhado. Cenoura? É. Cenoura uma inteira, sem casca. abóbora um punhadinho, E abóbora um assim. punhado. Tá. Umas 2 a 3 colheres de sopa. Água de coco, Abóbora crua? crua. E uma folha. Aí a pessoa pode escolher Aí entra rúcula, couve. sempre adicionar. E o que eu acho O que interessante a é couve tem que virou essa vedete? Tem todos os magnésio, fonte altíssima de magnésio para melhorar a contração muscular, dores muscular, cãibras, bruxismo. Ela é fantástica para isso. E ela tem alta concentração também de várias outras vitaminas e minerais e fibras. Todas as folhas são boas, mas ela foi usada com uma frequência maior porque, além disso tudo, ela é prática. Você encontra na feira, no mercado, né? Ela é prática por ter esses nutrientes. Mas Tal do todas são brócolis benéficas. pode entrar aí? Pode fazer com brócolis também. E Nos utilizar o anos talo do 80, brócolis. o brócolis era apontado na Suécia, nos países escandinavos, como uma grande alternativa para a saúde.
Foram os primeiros a dar destaque ao brócolis. Anticancerígeno. Anticancerígeno. As brássicas, né? O brócolis, a couve, são excelentes alimentos. O repolho, a couve-flor, são ótimas opções. O grupo das brássicas são ótimas opções para a gente acrescentar aqui nos sucos. Você não tem um suco milagroso para quem sofre de insônia crônica, não? Insônia, você pode adicionar o maracujá com alface. São e se eu dois falar que não calmantes resolve naturais. nada disso pra mim? Eu acho que a minha já tá tão amiga íntima. Então vou deixar ver o você teu no estresse. intervalo perguntando para ela. Vou para o intervalo e volto já falando. Falando de tudo. Falando de filhos de primos. Falando de camarão com chuchu. Falando de melancia pro cabelo. E falando com a Zezé Polessa sobre a peça dela, claro. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Vou aproveitar esse embalo assim do maçã com couve e mamão é bom para gastar. Uma com alface para insônia. Vou dizer que a melancia é boa para o cabelo. Isso. Não só a melancia, como várias frutas, A né? gente faz o que? Um suco de melancia e... Eu costumo falar que, tipo assim, melhor mesmo pra saúde é ingerir fruta, né? Não tem como a gente, tipo assim, falar que é melhor você diluir, amassar, misturar com produtos e aplicar no cabelo. Melhor mesmo você comer, ingerir essa fruta. Mas... Porém, a gente percebe que hoje em dia, tipo, a demanda de procura para o tratamento perfeito, ela está cada dia mais anormal do que antigamente, né? A gente voltando no tempo da vovó, a gente tinha receitas da vovó. Aí acabaram com essas receitas e começou a chegar tudo muito industrializado, né? Muita química, muito ácido, muito conservante, muito sal. E ficou uma reclamação assim diária nos salões de beleza. Tipo assim, no meu salão a reclamação é muito grande. Tipo, eu compro um produto de R$300 e não dá certo, e a minha vizinha compra um produto ali, né, na esquina e o cabelo fica maravilhoso. Eu costumo falar que, tipo assim, primeiro cada um tem um sistema, né, de aceitação, tanto para remédios quanto para produtos de cabelo. Cada um tem um cabelo, né? Cada cabeça uma sentença. Tá aí, ainda bem que a doutora Leão está aqui para poder falar dessa parte mais nutricional das frutas. Marina Rui Barbosa, aquela mulher tem um cabelo, aquela garota. Genética também. E eu trabalho com caracterização cênica. Né? Com a tinta linda, com o cabelo Tá lindo. Não tá lindo. Então, eu trabalho com isso também, com montar personagens, né, para televisão. E com isso a gente trabalha com o quê? Com muitos processos químicos. Então, tipo assim, como eu faço uma produção grande... Não se sabe nem como a atriz ainda tem cabelo. É verdade. Eu já tive que fazer produções assim, descolorir cabelo 11 vezes. 11 vezes? E a pessoa continuou com o cabelo? Continuou, claro, porque tipo assim, é o meu nome e o personagem daquela pessoa na televisão, né? Então é uma coisa Mas aí muito... você fez umas pesquisas, que me falaram que você fez umas tipo pesquisas assim, não foi nem uma descobriu pesquisa. umas coisas interessantes, né? Eu vi na minha ficha que falaram que, tipo assim, porque eu tive um problema com a minha mãe um tempo atrás, que ela era diabetes, não foi diabetes, minha mãe era hipertensa e ela tomava remédio demais e nada daquilo resolvia aquela hipertensão dela. E uma doutora de um médico do Gafreguilho na Tijuca, ela falou, toma suco de salsa. Aí eu, tipo assim, eu tava com ela na época, né, isso tem 20 anos atrás, suco de salsa. Eu falei, gente, essa médica, desculpa, eu falei, ela pirou. Como é que minha mãe tá pagando remédio caríssimo e vai tomar suco de salsa e vai regularizar a pressão dela? Tipo assim, e pior que minha mãe começou a tomar suco de salsa e comer saladas, né, saladas cruas que ela mandou, pepino, salada de pepino e tomate, minha mãe teve que comer assim, direto,
durante todo o dia. E deu muito- certo. E Mas o pepino não dava certo, né? Para olheiras, para essas coisas. Não se colocava nas rodelas, batata E nas normalizou. cabeças, pepino para olheira. eu só sei Sempre que... se usou umas coisas mas o loucas, problema assim. ali, nem foi tanto o pepino que regularizou a pressão dela. Foi mais a salsa mesmo, que a médica falou. E o eu já cabelo? era cabeleireiro, entendeu? Eu fiquei confirmado com aquilo. E comecei a, tipo assim, o meu lado é mais na prática. Eu não tenho essa parte toda didática, nutricional. Eu não sou médico, não sou nutricionista. Sou cabeleireiro, né? Faço meus cursos de cabelo e vou mais na prática mesmo. Então, na pesquisa, eu procurei que alguns cabelos precisavam mesmo de uma hidratação mais natural, não uma química, tipo industrializados, pessoas com poder aquisitivo menor também, que não pode pagar 300, 400 reais num... É, porque custam caríssimo. Uma cauterização a frio é 600 reais, dependendo do salão, entendeu? O meu salão é na Barra da Tijuca, então a gente tem... Nem fala. Entendeu? Mas... o caso desses precinhos. Aí uma grande... Vamos tentar uma coisa mais Aí barata. uma grande empresa me procurou para poder, que eles iam lançar uma empresa, ela não é nacional, mas ela ia lançar um produto nacional, especialmente para o cabelo da brasileira. E tinha uma mistura com produto da Amazônia, um fruto da Amazônia, com ácido glutâmico, ácido feito para a pele. Até de uma linha dessa mesma empresa, eles buscaram o ácido glutâmico, misturaram com a manteiga de murumuru, que é um fruto da Amazônia, e buscou os dois e fizeram um produto para poder dar... tipo, regularizar os cachos, sabe? Modelar, tipo, dar uma disfarçada no frizz. E foi super, a aceitação foi enorme. Como eu não podia, tipo assim, fazer um produto, né? Correr atrás, investir num produto grande desse, eu comecei a pesquisar as propriedades das frutas. Aí descobri que a melancia tem 90% de água, né? E tem frutas antioxidantes que combatem os radicais livres, que eu posso usar sozinho, posso usar misturado com E silicone. como é que usa a melancia? Dá umas dicas Então, pra como é gente. que usa? A gente tem hoje no mercado... Pra que serve a melancia no cabelo? Ela devolve a umidade, né, pro cabelo. Tipo assim, ela é 90% de água. Aí a gente fala para um cliente assim, nossa, seu cabelo tá seco. Ela vai em casa e taca água no cabelo. Gente, não é você tacar água no cabelo. Você tem que usar um produto que ele vai hidratar o seu cabelo, que ele vai te dar uma fonte de Mas aí água. mistura a melancia com alguma coisa? Olha, como eu faço o tratamento? Primeiro, eu preciso abrir aquela cutícula capilar. Abrir, pegar fibra. Abrir mesmo, tipo, se o cabelo estiver bem selado, ele não vai receber bem esse nutriente da fruta. A fruta vai passar por ele, as vitaminas vai passar como se estivesse só lá higienizando o cabelo. Eu costumo falar que um shampoo, por que um shampoo no mercado de uma grande marca tem 300 reais e um shampoo de uma marca menor é 12 reais? Porque um tem uma ação hidratante, tratante, e a outra tem ação só higienizante. Tá, Concorda? mas você tem que abrir a película, sei lá, Por quê? partícula do Porque cabelo, tem shampoos... E a gente não sabe fazer isso. Então, a gente não sabe. Por quê? Porque o cabeleireiro não explica para cliente dele o que tem que ser feito. Primeiro, eu uso um shampoo anti-resíduo. Porque o shampoo anti-resíduo, ele vai liberar essa fibra de qualquer tipo de óleo. Mas o que são as coisas que você tem aí que eu tô doida pra ver? Então, eu trouxe algumas coisas que tinha muito nome, muita marca, então tive que ficar de fora. A gente teve que fazer o quê? A gente teve que simplificar tudo. Tá. Foi a feira, né? Fomos à feira. Primeiro, a melancia. É a melhor coisa é comer a melancia, né? Mas se a pessoa, além de comer a melancia, passar lá no cabelo... Então, ela nós vira temos os produto, sai um olhos. produto? Nós temos os olhos, porque eu tô virado pra É cá. chato porque... não poder mostrar marca, mas não, eu não sei, é bom mas tipo, mostrar você nem precisa marca, mostrar né? marca, né? É, Até não porque precisa. essa marca nem é daqui, então não faz muita diferença. O que a gente faz? A gente mistura. Primeiro tem que fazer a parte higienizante do cabelo. A fibra capilar, se tiver saudável, a cutícula está selada. Está toda queratinizada, não precisa mesmo nenhum tipo de tratamento. Mas a cutícula que está precisando de um reforço, de uma vitamina, ela já está com aquela cutícula meio aberta. Que a pessoa chama de escamas capilares, né? Ou seja, a cutícula. Para tratar um cabelo, a gente precisa chegar no córtex, que é o coração capilar. Chique, hein? Deveria, tipo assim, gente tinha vai que dar uma acabar aula de... nunca, né? Não vai, tinha que dar Pois uma aula é, de então tricologia. vamos Vou simplificar por causa do tempo, A senão a gente gente faz tá o quê? A perdendo. gente usa um produto, um shampoo anti-resíduo, para poder abrir essa fibra capilar. abriu a fibra. Abriu, a gente vem com um produto, a gente vem com a máscara que a gente fabrica, ou só com a fruta, ou a gente põe extrato, a gente põe o quê? A gente põe silicone, a gente Mas põe... a gente mesmo pode botar a melancia no Pode, cabelo? eu Não, ensino né? para minha cliente. Não, eu ensino para cliente sim.
Porque, por exemplo, quer devolver umidade capilar, nada melhor do que a melancia. Agora não adianta pegar a melancia. No cabelo. Isso, não adianta pegar a melancia e aplicar no cabelo com cabelo sujo, com cabelo sem aplicar esse shampoo primeiro, porque a gente precisa abrir a cutícula capilar. Porque esse produto, esse nutriente, tem que chegar no córtex, Tá. que fica dentro Agora, do me conte cabelo. uma coisa, eu vi aqui em algum lugar na sua ficha que é preciso fazer uma máscara com morango, Então. que o vinagre, eu já tinha ouvido falar por pessoas muito, histórias da vovó assim, Isso. que vinagre de maçã, se passado no cabelo, faz o cabelo não cair, ajuda o cabelo a não cair. Olha, Tem alguma coisa para queda de cabelo que as frutas possam contribuir? existe, a gente trabalha muito com extratos de jaborandi, né? A gente costuma falar aquilo que eu falei, a gente os costuma shampoos realmente... dos anos os 80. extratos de jaborandi, eu isso. costumo... O grande shampoo dos anos 80 era de jaborandi. E se a gente Da puder moda. usar um extrato de tangerina, um produto que a gente vai realmente dar limpar o couro cabeludo, purificar, livrar esse couro cabeludo de óleo, porque a oleosidade ela é responsável por muita parte da queda de uma cliente. Se for uma queda química, fica mais complicado, ela tem que procurar um dermatologista, não adianta, tem que procurar uma médica, uma nutricionista, saber o que está errado. Mas se for um problema de oleosidade natural, a gente faz uma higienização com extrato de tangerina, um produto que depois a gente pode fazer também um tratamento à base de hortelã, de cânfora, produtos que vai acalmar, né, esse couro cabeludo dela, livrar essa fibra capilar e esse couro cabeludo de oleosidade. E você se associou com essa empresa de grande porte e daí vocês criaram uma linha de Não. produtos assim, Essa empresa, que é uma empresa... Ela usou suas pesquisas? Não, ela fez uma pesquisa no mercado de que precisava um produto nacional. O que a mulher brasileira precisa? A miscigenação no Brasil é muito cacho, né? Muito volume. Ela fez justamente isso. Pesquisou que uma fruta X com ácido glutâmico juntou, fez a unção, ela reduz aquele frizz e hidrata aquele cabelo. E me chamou para poder fazer esse produto, fazer o lançamento da linha assim no Brasil. Eu fiz a cara da modelo no Brasil. Vou voltar já, tá? Vamos. Esse ensopadinho, como é que é, de camarão com chuchu? Porque chuchu não tem gosto de nada, né? Ah, coitado. Isso é um Mas pecado. chuchu fica um escândalo com você, é isso, Roberta? Não, comigo não, com qualquer pessoa. Com o Antônio Scarpa tem a mão, né, também. Não, eu Porque acho... cozinhar é alquimia, né? Ele misturando lá os cremes dele com as frutas, o glutômico, como é que é o negócio? Ácido glutâmico. Ácido glutâmico com melancia. Eu acho que tem a ver ele é um muito... alquimista, a pessoa da cozinha, chefe, a cozinheira, a dona de casa, é sempre alquimista. Né? E conhecimento também, né? Você vê que claro, eles, quanto cada um maior o falando conhecimento, das melhor suas vai áreas ficar. e a gente boiando, né? Então, quando a gente... aprendendo. Aprendendo, claro. Com os ingredientes, eu, por exemplo, a minha grande fonte de inspiração são esses ingredientes que ninguém quer dar importância. Que é o quiabo, o maxixe, o chuchu, a abóbora... Justamente para me impor esse desafio de mostrar para você que chuchu tem gosto, sim, e que é bom. Tanto é que Carmen já falava dele lá atrás, né? Então, só por isso, eu sempre digo que ao entrar na feira, os outros ingredientes deviam fazer assim pro chuchu, porque ele foi cantado por Carmen, né? O chuchu é engraçado. O chuchu trabalhado, bem trabalhado, ele é gostoso. Mas é justamente aí... Mas assim, o chuchu, cozinhou o chuchu, bota ali. Tecnicamente, qual é a Picolé de história? O chuchu tem é até muita uma ofensa, água. né? Picolé de chuchu, aquela É pessoa. o quarto estado da água. né? Mas coitado. Sólido, líquido, gasoso e chuchu. Justamente por isso eu gosto de trabalhar esses ingredientes. Por exemplo, quando a gente trabalhou o quiabo, resolveu estudar, quiabo é muito justamente, bom. Eu adoro muita quiabo. gente Você gosta? odeia. Eu amo quiabo. Eu amo Mas quiabo. muita gente odeia. Quando eu trouxe o quiabo para a linguagem da alta gastronomia, foi como quiabo? As comandas chegavam na cozinha, sempre restrição quiabo. Então eu estava quase dando um carro para a pessoa que comesse o primeiro quiabo. Foi um grande desafio. Então a gente justamente gosta de escolher esses ingredientes. Por exemplo, no ano que a gente estuda um ingrediente por ano. Sempre escolho esses assim marginalizados que tem Os excluídos. Os excluídos de sociedade. no ano do maxixe, eu estava na cozinha e aí o garçom falava: chefe, o cliente quer ver o maxixe. Eu, quando ia na mesa, eu achava que era um estrangeiro. Eu já chegava falando hello, how are you? E era um brasileiro, nunca tinha visto o maxixe na vida. Não sabia que o maxixe tinha aquele formato, não tinha a menor ideia do gosto do maxixe.
Então, esse trabalho tem um pouco a ver com isso também. Resgatar essa memória da gente de coisas que ou a gente cismou que não gosta, ou a gente cismou que só serve para cozinha caseira. Chuchu, maxixe, quiabo não serve para você ir num restaurante e tentar, inclusive, criar uma relação com aquele ingrediente de uma forma diferente, porque a gente ali está propondo uma forma de expressão diferente. E o que né? você faz com o chuchu? Não, então o chuchu ele tem para mim é importante na minha carreira, porque foi um dos primeiros ingredientes que eu resolvi tentar resgatar. E basicamente, falando tecnicamente sobre a coisa, qual é a questão? O chuchu, na nossa história, ele é sempre feito ensopado. Você pensa no chuchu, é sempre ensopado. Só que o chuchu tem 80%, 90% de água. Ele tem 10% que não se desfaz. Então, a primeira coisa para você trazer, ele tem uma quantidade de açúcar, parece que não, mas ele tem. Para você trazer o gosto desse chuchu, a gente já partiu do contrário, a gente grelhou ao invés de cozinhar. Quando você cozinha, água com água, coitado, é por isso que dizem que ele pega o gosto das coisas, porque a estrutura dele, ela já tem uma concentração imensa de água. Você cozinha, o pobre coitado, é água, água, água. Mas lava ele muito, na história da cozinha brasileira é só ensopado, né? O quiabo, as pessoas têm horror. Na minha infância tinha um chuchu com molho branco. E com ovos cozidos, assim, cortados em cima. Era tão bonito quando tinha chuchu. Na minha infância tinha um que era a milanesa, mas não a milanesa com farinha, só com ovo e fritinho. Era muito bom. Assim ainda minha mãe fazia a isso. milanesa. Era quase que um meio chuchu, era um pedaço bem grande dele. Mas eu acho que cozinhava, né? Mas você vê, a gente tem uma relação com ele. Mas Ele faz parte a gente da vida tem, da cada um tem uma historinha. Pra amar ou pra odiar, Exatamente. Né? Ou pra não dar importância, pra desdenhar, mas a gente exatamente. sabe. O quiabo, por exemplo, as pessoas já... Aqui tem um lagostim em lâmina de chuchu, é isso? Exatamente. Tá vendo? Foi aí que a gente começou a conseguir fazer as pessoas olharem com um pouquinho mais de boa vontade para ele. A gente, na verdade, fatiou lâminas muito fininhas na máquina de frios e, ao invés de cozinhar, pegou isso cru e grelhou numa churrasqueira. Nossa. Então, o que aconteceu? O açúcar que ele tem, uma pequena concentração, mas tem o açúcar, foi puxado e caramelizou. Menina, que agora eu senti o gosto do chuchu. Exatamente. Pronto. Você tá Lembrei como é que era, porque realmente é isso. Exatamente. Eu gosto do camarão, eu gosto do ovo que está em volta, eu gosto do... E a casca, você sabe que a casca tem o gosto do chuchu está na casca, que é o que a gente normalmente pega e joga fora. Quando a gente estudou o quiabo, uma das coisas que eu rodei o mundo mostrando em congressos pelo mundo afora, foi o que a gente chamou de caviar vegetal, com a semente do quiabo, que é uma coisa que a gente não dá a menor importância, que a gente vê corta o quiabo e vê no prato indo embora. A gente fez o caviar vegetal a partir da baba, que é a que mais apavora todo mundo, o motivo da rejeição. Essa baba, estudando, como qualquer um na sua área faz, a gente chegou à conclusão de que ela é nada mais do que uma gelatina natural. Essa gelatina natural tem muito açúcar. A gente concentrou esse açúcar num processo totalmente artesanal, nada de laboratório, nada disso. Estudos ali na cozinha mesmo, aquela história... Errou, tenta de novo, acertou, vamos ver aqui e tal. E aí a gente também fez basicamente uma coisa, ao invés de cortar o quiabo, que é o que todo mundo faz, corta, joga um monte de coisas, faz uma reza, uma prece para Nossa Senhora do Quiabo, para que a baba seja eliminada. A gente fez ao contrário, a gente fez o quiabo inteiro, também grelhado. O que acontece? Essa gelatina ela vai se concentrando, as sementinhas absorvem essa gelatina, claro, tem uma coisa de tempo e tal para isso acontecer, e aí quando você come aquilo está concentrado, está docinho e dá uma sensação de explosão na boca. Nada mais é do que a sementinha do quiabo. Tem todo um processo, estou falando assim, parece facílimo, mas tem o quiabo que dá um bom caviar, o quiabo que não dá, o tempo que você tem que fazer isso, a temperatura, todas essas coisas, né? É igual a questão
da nutrição. Por exemplo, cozinheiro engorda porque come errado, não é porque come muito. Todo mundo acha que come muito. O café da manhã do cozinheiro é errado, o almoço é errado, o jantar é absolutamente errado e a madrugada é quando a gente vai comer qualquer coisa que apareça na nossa frente. Então, é fácil falar quando você está... Mas a ideia do livro é um pouco desmistificar tudo isso e mostrar... O livro é lindo, porque tem umas fotos lindas, as fotos, a apresentação dos pratos, a cozinha, olha esse tartar de abóbora, que coisa mais linda. Tartar de abóbora, uma outra história. Quando eu te perguntei se a abóbora era crua, e todo mundo pode, né, comer abóbora, é uma coisa que é bem acessível, né? Mas também a gente pensa assim, sempre na abóbora cozida, né? Sim. Você fala abóbora, você manda para sua mente a informação de que é cozida, amassada. E aí a gente, um dia na feira, o cozinheiro tem que observar muito, essa observação, tem que experimentar tudo, não adianta, né? Um dia na feira eu vi uma abóbora, assim, que era uma coisa que estava reluzindo, assim, de tão linda, e resolvi experimentar ela crua. Ela, no auge da maturação dela, ela é tão gostosa, tão doce, tão sensacional, que a gente fez um tartar de abóbora. Simplesmente abóbora crua, gengibre. Aliás, abóbora com gengibre combina. Gengibre, um pouquinho de passas e a semente da abóbora, que também a gente normalmente joga fora. E a semente da abóbora nas casas naturais, não, Orion? Oi. Vem em saquinhos, assim, não é? Agora é boa para quê mesmo? Para intestino? Excelente fonte de fibra para o intestino, fonte de cálcio para quem tem problema de osteopenia, osteoporose. A semente de abóbora é uma aliada. Só que as que vendem pronta, que a gente compra pronta, tem que ter um cuidado, porque elas vêm com muito sal. No interior de Minas, me lembro da minha mãe, botava num tabuleiro, um pouquinho de sal e açúcar e pronto. E depois eu uso a semente da abóbora, depois que eu desidrato ela, eu jogo numa frigideira com azeite, alecrim e orégano e passo ela ali no azeite, alecrim e orégano, porque essa gordura também vira um tira-gosto. Mas você leva no forno antes? Levo no forno. Eu pego toda a sementinha, levo ela ao forno, aí desidrato. Você sofisticou a semente de abóbora aí? Sofistiquei. Não, até porque você come casca depois que vai no forno? Quando você faz ela assim, tudo fica gostoso. A abóbora, a semente de abóbora da abóbora, ela não é tão dura quanto a semente de abóbora que a gente compra pronto. Quando você desidrata, ela é macia, ela desmancha na tua boca. Aquela que vem com aquela casca branca, a gente, quando vai usar, a gente tira aquela casca branca. É uma coisa de maluco tirar aquilo. Agora, você pegou, limpou, faz uma misturinha de sal, açúcar e um pouquinho de água. Passa nela ali e leva no forno. Quando ela está crocantinha, você guarda num potinho e fica um tempão. Então, acho que basicamente é isso. E usa em quê? Em cima de uma... De uma salada, de um ravioli, uma massa, qualquer coisa. Você pode usar inteiro ou pode... Como se fosse uma castanha. Exatamente. Uma castanha. Que é uma coisa que a gente joga fora. Igual a semente do quiabo, a gente não dava atenção para ela. Então, você tem que estar atento a essas coisas, assim, é o gesto. Você pega e joga fora. Por que que você joga fora? O que que você está jogando fora? Isso aqui não daria para você fazer uma coisa que às vezes é muito mais interessante que uma iguaria. No meu restaurante a gente serve um menu por dia. E é aquele menu do dia, que é o que tem de fresco naquele dia. E aí às vezes é um menu de 9, 10 pratos. Aí eu pergunto para a pessoa às vezes o que ela quer repetir. Você pode estar trabalhando com as maiores iguarias naquele dia. A pessoa, se tiver o tartar de abóbora, vai querer repetir o tartar de abóbora. Porque é uma informação muito nova para o cérebro, a abóbora crua. É uma coisa que você... que te deixa ali perplexo, né? Com o sabor de uma abóbora, porque está no momento certo da maturação dela. Com Então, quantos dias de antecedência a gente sabe o menu do dia, para saber o dia Não, que vai fazer? surpresa. Se tem a tartar de abóbora. Olha o chuchu de novo aí. A gente só vai se tiver a tartar de abóbora. Só vou lá se tiver o As tartar de fotos do abóbora. livro, mostra aqui, Alex, para mim, fazendo favor. Esse é o Olha como são chuchu. lindas. É um chocolate Sobremesa. Com chuchu? É. Chocolate, Um doce também de chuchu tudo ralado, no mundo é né? bom com chocolate. Tipo doce de mamão verde. Tem fotos lindas, quer ver? Eu estou procurando. As que eu já- fotos mais bonitas são da Nana Moraes. Agora as outras são minhas mesmo, que eu sou uma metida, eu tirei com o Mas tem celular uma mesmo na intimidade cozinha. da cozinha também, que é muito legal, né? Eu quis fazer um livro que fosse divertido. A gente brinca que não sabe se ele é um livro ou é uma revista, se ele é uma revista ou é um livro. Como os trabalhadores que estão lá na cozinha, e mostrando o nosso dia a dia, a nossa como pesquisa. Tata de abóbora, que é a vedete aqui desse momento da conversa. Tá ganhando do chuchu Ganhou por do 2 a 1. chuchu. Ganhou do chuchu. Não, mas o chuchu também, olha essa...
Olha que linda essa foto. Essa é uma costelinha de porco. Uma costelinha de porco, É parece tão difícil uma... foto de comida bonita, né? parece uma iguaria. Ah, mas a Nana não faz muito de comida, mas ela é uma craque. Ah, olha que barato. Aí, essas aí já são da Metida aqui, que A resolveu. Metida fotografou isso aqui A aonde? Metida fotografou isso aí lá em Recife, é um lugar Olha que delícia. tipo um armazém. Tipo um armazém, tem de tudo, tem. E do lado de cá é Que Belém. maravilha. Então tem Olha, Belém. Que macacinha mas é esse uma aqui. ideia. Isso aqui é um feijão? É um feijão, E chama macacinha? A gente tem tanta coisa que eu sempre digo que a minha maior angústia é que não vai dar tempo de trabalhar com tudo, Olha, porque amo é tanta pimentas. coisa. Olha que coisa linda. Também. Ela se melancia. presta uma foto. Esse A figo é melancia uma tá na coisa. Hein? A melancia tá na foto. A melancia tá na foto. Não, aqui é um Melancia, figo. a melancia? Eu vou achar a Não, melancia. figo, É figo. figo. Da televisão foi parecer melancia. Você tá Então vendo a ideia melancia em era tudo uma também. coisa muito legal. para qualquer pessoa, tanto Olha aqui. quem trabalha com isso quanto lindo. quem quer brincar na Esse é o cozinha. quê? Esse é um buião carpaccio? é um buião de aspargo branco com uma folhinha bem fininha de atum. Caramba. São só ingredientes brasileiros nesse livro? Basicamente, a base Ó, do que a gente tem. O camarão aqui, com chuchu mas em pessoa tá aqui. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto para dialogar. Então, tem muito ingrediente que a gente tem como brasileiro, mas que não é brasileiro. Chegou pra Nossa, gente adorei. e a gente incorporou, faz parte da nossa vida. Tipo então, o quê? eu acho que a cozinha tem que estar aberta. A manga, por exemplo. A manga é tão bom. O quiabo também, quiabo veio da África. E o mas a jiló, gente não acha tem que muita coisa é com tão jiló? nosso, né? Tem Não coisa tem com muita jiló? Tem receita coisa com jiló? essa aí é a equipe mais importante da cozinha, que é a nossa. A gente começou com o São Lourenço, que é o padroeiro da cozinha, e eu fui ganhando os santos, né? Das pessoas que iam lá e tal. E agora eu tive que tirar as panelas, tem mais de 150 santos. Eles ganham comidinha todos os dias, a gente sabe o que cada um gosta mais. Olha e tal. ela fotografando. O livro foi feito assim, numa brincadeira e de uma forma muito Muito divertida. Eu acho também que o jiló é um pouco Olha o giló. discriminado. Ele é. Eu vou chegar nele. A gente já estudou o machixe, o quiabo, a abóbora, o chuchu. É a única coisa que eu não a fruta como é o pão. jiló, acredita? A fruta pão Não foi uma consegui coisa ainda. incrível. Eu amava na Bahia. A fruta pão foi uma descoberta incrível. E o que você vai fazer com o giló, assim? Aí Você vai agora, estudar um o giló? dia a gente vai chegar no giló. O giló é primo do chuchu, não? Não. É primo Tá aí, de uma quem? coisa que eu não consigo comer. Não consegue. Então, até Essa é a hoje. frase que eu mais É que eu gosto. tô Quando eu falando. ouço Minha isso, mãe eu fala, não mas consigo esse comer está de lá. docinho, eu acho um amargo terrível. Quando a pessoa fala assim, isso eu não como, aí é que me Mas não tem que ser instiga. doce. Cega. E eles vão discutir agora o próximo legume. Que vai ser estudado no ano. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação. Foi primeira mulher chefe do Palácio do Planalto, da culinária, da gastronomia do Palácio do Planalto em Brasília. É uma chefe super premiada e reconhecida e vai agora recuperar a imagem, né? Vai trabalhar a imagem do Vamos resolver esse Giló. problema. Eu vou pro intervalo e volto já já. Conversando com a Maria Cecília Hertal e com a nossa Zezé Polessa. Você censura o programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Estamos de volta aqui, vamos falar já que o quiabo não é primo do giló, a gente vai falar de primos mesmo. Eu estava querendo fazer um link aí com primo, mas Eu não achei. sei, eu chutei, eu acho que não, pode ser que seja, eu não sei. A gente vai falar de mistura. A gente vai falar disso, de quiabo com damasco. De alquimia. Né? De alquimia. Alquimia. E quando, Mistura de sangue. quando os meninos... Porque, assim, primo é muito próximo, né? Quase irmão, assim, em alguns casos. Alguns casos você nem conhece, mas em alguns... Quando dá para ser primo mesmo, não é? Criado Tem junto, afinidade, né? é Cresce criado junto. junto, tem mais ou menos a mesma idade, tem uma relação
muito íntima, assim, muito próxima, né? Íntima, que eu falo não sexualmente, falo de intimidade mesmo, de vida, mesma história. Fala, minha avó é a mesma do outro, né? É tudo muito parecido, minha tia, é tudo muito próximo. E pode rolar, e rola, né, de vez em quando. O Maneco está tratando disso na novela, tratou disso na primeira fase, talvez retome, enfim. Não sei qual é a dele, mas eu sei que ele levantou essa questão de primos. Eu fiquei curiosa com isso, porque tem uma coisa meio popular assim que diz primo não pode namorar, não pode casar, porque senão os filhos nascem com essa ou aquela doença. Faz algum sentido? Não, faz, com certeza faz. Mas é mais comum do que a gente imagina. Assim, primos casarem? A consanguinidade. Consanguinidade significa misturar sangue, né? Então, na realidade, assim, 10% da população mundial tem alguma relação com a consanguinidade. Ou vive uma relação consanguínea ou é descendente de uma relação consanguínea. 10% em termos de mundo é muita coisa. É muita coisa. Tem alguns grupos, por exemplo, ligados à religião, né? O islamismo, o judaísmo, eles incentivam a consanguinidade. E a partir desses grupos que começou a se descobrir uma incidência maior de doenças nas pessoas que têm, que se casam e que têm essa relação de sangue. Algumas doenças começaram a aparecer com mais frequência e se começou a estudar isso. Isso em primos, irmãos, quer dizer, primos... Primos de primeiro grau. Primeiro grau. Qualquer relação consanguínea. Quanto mais próximo, maior a chance de uma primeiro doença grau, dessa mais aparecer. Segundo grau, mais terceiro grau, assim. Exatamente. Então, existem os genes que são chamados genes recessivos. Para a gente entender melhor, a gente chama de genes fracos, que eles não se manifestam habitualmente. Eles só se manifestam e produzem doença quando eles encontram o outro par deles. Então, se você tem numa família um determinado gene desse recessivo, a probabilidade de ter numa outra pessoa da mesma família é alta. E aí, quando eles se encontram e formam os pares, aí a doença se manifesta. Existem muitas doenças que chamam-se autossômicas recessivas que vêm a partir desses genes. Então, por isso, a consanguinidade permite, facilita que elas apareçam. Anemia falciforme, doença de Gaucher, uma série de doenças. Anemia falciforme. Anemia falciforme. Anemia falciforme são quando as nossas hemácias não têm a forma esférica normal, elas adquirem a forma de uma foice. Isso atrapalha o transporte do oxigênio, que é uma das funções das hemácias, né, que são os nossos glóbulos vermelhos. Então, tem várias doenças que só se manifestam quando os pares se encontram. É muito possível que eu tenha um gene desse recessivo, chamado gene fraco, e ele não se manifesta porque ele não encontrou o par dele. O meu marido, a pessoa com quem eu tive filhos, não tinha o outro par. Agora, se eu tivesse me casado com um primo, por ser uma coisa familiar, a chance dele ter o outro par e esses pares se encontrarem no nosso filho, no produto da nossa concepção, é muito grande. Mas também poderia ter um filho normal, então? Poderia. A chance é em torno de 25%. Porque por isso que essas pessoas... você não tem, o outro não tem. Não, 25% de encontrar, de forma dominante. Se você tiver alguma doença dessa, algum traço que não se manifestou, ou seja, ninguém sabe, esse gene recessivo, para a gente entender melhor, como eu falei, por exemplo, a cor de olhos. No Brasil, o castanho escuro, o recessivo é o azul. Então, para acontecer um filho de olho azul, tem que encontrar par recessivo. Ou o pai e a mãe são recessivos e têm olhos azuis, olhos claros. Ou então, às vezes você vê homem de olhos castanhos, uma mulher de olhos castanhos e um filho de olho azul. 2 recessivos se encontraram, que vieram sendo transmitidos entre gerações. E da mesma mãe, no eles caso? Se encontraram. Uma mãe que tem um filho super moreno, cabelo liso, preto, e uma filha, cabelo cacheado, com os olhos verdes. Pois é, ela tinha um recessivo que encontrou com o pai daquela filha. Da mesma mãe, com os dois são irmãos. Claro. Mas tem o pai. Tem o pai. O recessivo, ele só se manifesta se encontrar o par do outro lado. Mas o outro lado também é recessivo. Então, os dois têm olhos castanhos, pai
pai e mãe. 3 filhos vão ter olhos castanhos e um vai ter chance de ter olhos claros, desde que os 2 carreguem na sua herança genética o recessivo, o gene fraco. Mesmo não sendo primos. Exatamente, mesmo não sendo primos. Mas para isso eu estou explicando para a gente olho azul entender. na história, teria que ter, os 2 teriam que ter olho azul? Não, Os teriam dois que ter teriam o que ser recessivo. Às vezes eles estão carregando esse recessivo lá de uma bisavó. A avó teve. Exatamente. Entendeu? Lá de longe, mas não se manifestou. Até encontrar do outro lado um outro recessivo. É mais ou menos o que acontece com gêmeos? Olha, mais ou menos. É um pouquinho diferente, não é exatamente assim. O gene recessivo, ele pode carregar coisas saudáveis, como pode carregar as doenças também, que são essas doenças que se manifestam nos primos, ou nos consanguíneos, né? E qual é a doença mais comum que se manifesta nos primos? Olha, a fenilcetonúria. O que é isso, fenilcetonúria? Fenilcetonúria é um erro de metabolismo. Você não metaboliza fenilalanina, que, por exemplo, tem na Coca-Cola. Tem no leite, tem na carne. Por isso que se divulgou o teste do pezinho, né? Então faz o diagnóstico no momento que a criança nasce, antes dela tomar contato com o leite materno, que o próprio leite materno vai trazer problemas. E essas crianças cursam com demência, com retardo mental, de forma muito grave quando não faz o diagnóstico precocemente. Quando faz, tem jeito de reverter? Tem que fazer uma restrição dietética absurda, não é verdade? Porque a fenilalanina está presente em todas as carnes praticamente. Aves, carne de vaca, leite, o próprio leite materno, Mas a aí é Coca-Cola. possível a pessoa ter uma vida normal. Tem que suplementar. Entre aspas, Porque isso é um normal. veneno praticamente, né? São pessoas que precisam fazer uma dieta Mas não bem vai restrita. desenvolver. Não vai a demência, o retardo mental, exatamente. Não vai. Se diagnosticada precocemente. No teste do pezinho. No teste do pezinho. E quando você Essa é falou uma que doença autossômica recessiva. Mas isso é uma coisa legal. Então, o teste do pezinho veio quebrar um galho aí nessa história. Absurdo. Não é? Galho não, Importante. um galhão. Muito Galho é uma importante. árvore mesmo, Uma árvore centenária. inteira. Você falou desse fenil, não sei o que eu não sei nem falar. Fenilamina. Fenilalanina. Fenilalanina. Essa é que está nos, vou chamar de refrigerante escola, tá escrito contém. Eu sempre achei que aquilo era um horror, e é mesmo, então. Porque quando está escrito contém, você já fica com um pé atrás. Contém, por que estou te avisando isso? Eu já acho para brilhante. divertir as pessoas que têm a fenilcetonúria, que não podem Pois tomar é, conta, por porque isso. ali tem isso. Agora tem tem glúten, glúten. porque Mas é para quem tem essa doença, Pra né? quem tem essa Capacidade de fenilcetonúria. metabolizar. E é uma doença que tem essa característica do autossômico recessivo, que aumenta muito a chance de acontecer em casais consanguíneos. Agora, na novela parece que não, né? Eles tiveram uma filha com os primos. Pois é, mas A aí menina é normal, mas né? tá tudo indicando que ela é filha deles, né? Dos primos. Dos primos, mas ainda não foi dito assim, então não sei se vai ser, né? Na realidade existe assim Mas como também tá rolando um meio namoro, né? Um jogo de sedução entre a menina e o primo. Seria o pai, né? E o pai. Aí não sei como é que vai desenrolar, mas aí me deu vontade de saber se isso é verdade. Eu sempre ouvi isso, que primo não podia namorar. mas a fantasia é essa, porque o que se falava, se casa primo com prima vai nascer um neném deformado, falava sem assim. um braço, sem a cabeça, alguma coisa. Mas não é assim que acontece. São doenças que cursam com muita frequência com retardo Tem mental. mais chance. Dizem que na Exato. família real portuguesa, né, por ter muito casamento consanguíneo, tinham muitos problemas de... Na realeza De eles demência, estimulavam de muito isso, para manter retardo, o poder dentro da família. Então eles casavam entre si. primos. Entendeu? Os até primos hoje, eu acho casavam. que em famílias de muito ricos, né? Os judeus estimulam isso, muito é. isso para manter as tradições dentro da família. O islamismo também. Correndo um risco, né? Exatamente. Então há um risco, não é fora de bom. Há Não, um risco há um sempre na risco. vida, mas Há um esse risco é um maior, risco já estudado. Por exemplo, numa população em geral, o risco de uma doença dessa acontecer é em torno de 2%, mas em primos de primeiro grau chega a 6, 8%. É muito risco. Aumenta bastante. Mas a gente tem como evitar. Ah, é?
Com teste do pezinho? Não, A um teste partir pezinho dele. específico para fenilcetonúria. Ah, tá. Mas hoje em dia a gente tem como fazer um painel, um estudo gênico do casal consanguíneo que quer. Antes de engravidar? Antes de engravidar. E pesquisar se um deles tem esse recessivo, esse genzinho fraco que só vai se manifestar se Pouca gente encontrar sabe o outro. disso, né? É, deve ser É um um estudo teste molecular. caro também, né? Oi? Caro e raro esse teste, né? Os laboratórios de genéticas fazem todos. A gente Bom, mas consegue pelo mais ou menos menos tem uma saída, né? planificar em torno de 100 doenças. Já é um avanço em que tanto, né? Com certeza. Menos 100. Mas Pelo assim, menos nos grandes... justifica essa história de que nasce sem cabeça, né? Nos grandes centros urbanos, assim, casa-se menos, né? Casa-se cada vez menos, primo com primo, né? Assim, acho que é Também muito nesse também uma encontro, coisa... As ofertas também são maiores. Você... Liberdade de opção hoje em dia, né? Entendeu? Como a gente falou, era muito comum para se manter tradições, se manter religião, cultura, poder, né? Mas hoje em dia as pessoas escolhem, então essa coisa está mudando, né? Ah, você vai casar com fulaninho ali já marcado, aquela cartinha marcada, não tem Eu mais. tenho né? na família primos casados com primos, com filhos. E eu te fiz essa pergunta porque a minha filha tem um irmão que é com meu irmão, entendeu? A gente tem a minha filha é irmã do primo. É meio complicado. Eu e meu irmão temos uma filha com a mesma mulher. Só que a minha filha é loira dos olhos verdes. E o filho do meu irmão é super moreno, igual um índio. Porque o meu irmão é super moreno, cabelo liso, eu já nasci lourinho, cabelo cacheado, cabelo liso também louro. E a minha filha com ela é loura do olho verde. E a minha filha tem 5 anos. E o filho deles tem 14 anos e é moreno. Porque você cabelo liso. tinha um recessivo que encontrou com o recessivo Por isso dela. a minha dúvida, entendeu? Tipo Não, assim, por que não é. É porque a filha com ele não tinha os dois recessivos que se encontraram. Agora, você tinha o recessivo que encontrou com o recessivo dela e fez uma O pessoa mais recessivo clara dele olhos estava de verdes. férias, entendeu? Ah, é? O recessivo dele Eles são bem diferentes mesmo, estava de sabe? férias. Vamos falar com a Zé. Senão a gente vai falar de chuchu, de recessivo, Giló. de giló, Vamos falar de teatro, suco né? rosa, ainda vamos falar de Suco teatro. rosa eu não conhecia, eu confesso. Mas eu estou gostando de falar de tudo. Pois é bom, né? Também varia. Mas pô. esse programa é bacana por causa disso. Fala-se de tudo e a gente aprende um monte de coisa. Também gosto, a gente sempre aprende. Eu sempre saio daqui aprende, sai anotando. cheio de informação nova. O espetáculo da Zezé, como é que fala? Fala Virginia Woolf? Virginia Woolf. Woolf? Igual Virginia lobo Woolf. mesmo. Hein? Igual lobo. De lobo. Eu estou lendo aqui a ficha, quando eu li a ficha mais cedo, vi que era João Polessa Dantas que fez a meu tradução. Deus, que maravilha. É isso mesmo? É um filhote? Foi uma noite linda. bárbaro, A gente hein? teve esse ano o Sesgran Rio fez um prêmio para teatro, né? Primeira vez, bonito, primeira né, edição Fê? do prêmio. Foi uma noite tão linda, tão feliz para mim, porque o João foi indicado pela tradução numa categoria especial, quer dizer, não tem em geral categoria para tradutor, mas ele entrou numa Mas é bom que categoria tem. especial pela tradução da peça, e Daniel foi indicado, e eu fui indicada, eu e Daniel ganhamos, e Daniel e João foi indicado, né? Então foi uma noite linda, e amanhã é o Prêmio Shell. E você tá Estamos indicado? eu e Daniel também Daniel indicados. Mas Meu João fez a filho, mas deve ser tradução. muito emocionante, né? O seu É. filho traduziu a peça que você está fazendo, né? É. E o É Daniel tá na quase peça uma também? autoria, né? O Daniel Fica tá na pertinho peça ali, também, assim. não, né? Daniel tá. Tá Eu faço também? com o Daniel. Poxa. Aliás, essa peça tem um pouco essa tradução, essa tradição de casais, né? Ou ex-casais, né? Nós fomos casados. A Cacilda fez com o Valmor, que eram casados na época. Primeira montagem para Cacilda e Valmor. William Lemert e Fulvio Stefanini. Eles fizeram logo depois da estreia na Broadway, foram assim super pioneiros na montagem. A montagem é de 62, eles montaram em 64, e o filme é de 66, que é com a Elizabeth Taylor e o Burton, que eram casados também na época, e eram também um casal escândalo, né? Como casal da peça. Eu e Daniel fomos casados, nos separamos há Sem 20 escândalo anos. nenhum, e estão fazendo um casal escandaloso, é isso? É um casal mais velho,
um mais casal. velho, não velhíssimo, é mais velho em relação ao outro casal que é jovenzíssimo, né? Nós temos 23 anos de casados na E eles peça têm, e eles 5. têm 5 anos de casados. O ambiente é um campus universitário, uma coisa que não existe amplo. no Brasil, mas Tem. é bem Aqui temos americano. poucos, mas não são como aqueles americanos que têm campus residência, de né? universidade particular, privada, né? O reitor é um homem bastante rico, assim. Eu sou filha do reitor, a Marta, é filha do reitor, casada com um professor de história. E o conflito deles, assim, resumindo bem, é que ela queria que esse homem fosse um herdeiro do pai. E que ele um dia assumisse um departamento de história e um dia ele fosse o reitor. Mas ele não quer nada disso. Ele quer escrever, quer dizer, queria escrever um livro e o pai dela desconsiderou completamente o livro dele, pegou o livro, jogou na lareira, nunca mais escreveu. Então eles são personalidades assim muito fortes, são pessoas muito preparadas, muito intelectualmente, muito inteligentes, brilhantes mesmo, mas frustrados. E fica um projetando no outro uma coisa de uma realização que não vem. Então é uma loucura. E essa noite eles têm uma festa, é o início do ano letivo lá, que é setembro, onde o pai faz uma recepção na casa dele e chegam alguns, sempre, todo ano, chegam alguns professores novos. Então está chegando um professor de biologia com a mulher, um casal novo, e a peça começa, eu e meu marido, Marta e Jorge chegando em casa, e Jorge já se preparando para ir dormir, e a Marta diz que não, temos visita, vem um casal jovem que ela convidou para um último drink. Isso já são 2 da manhã, e aí essa noite vira uma noite de Virginia Woolf. A gente já presenciou até algumas noites na vida da gente. Casais que começam a lavar roupa suja na frente, né? Que você vai ficando. Vai ficando constrangido. E o casal fica assim, em princípio, constrangido, mas depois também vem a situação deles, que parecem muito fofos no início, mas que a coisa também não é bem assim. Então é uma noite muito tem uma efervescência de muito muita própria. exposição, de coisas muito profundas. E essa peça foi escrita há 50 anos e ela é montada no mundo inteiro há 50 anos. Ano passado fizeram uma montagem na Broadway de comemoração dos 50 anos e foi um sucesso absoluto. Tornou a ganhar prêmios, porque é uma peça que... Hoje eu acho que ela até é uma peça que a gente recebe ela melhor do que na época. Eu acho que na época ela era muito polêmica, muito punk, porque assim na linguagem eles bebem, né? Vão bebendo, então a linguagem vai, só que é uma linguagem de um núcleo intelectual, não é exatamente não é um barraco num boteco, é uma coisa, mas as coisas chique, vão mas saindo. É importante. E as pessoas ficam assim numa ligação, e a peça, na verdade, originalmente ela tem 3 horas e 3 atos. Inclusive, a primeira montagem tinha um relógio em cena, onde ela começava às 2 da manhã e terminava às 5 com o dia amanhecendo. Ela tinha um tempo real. Aqui a gente não tem, a gente adaptou, até porque, adaptou no sentido assim, a gente fez alguns cortes, porque a comunicação também já é outra, né? Já está todo mundo... O tempo é diferente. Né? Você falou aquilo uma vez, 2, já precisa muita... Então a gente costurou um pouquinho o corpo. João também fez isso, e meio assim, e a gente faz em um ato, porque a gente também vive uma situação de teatro hoje, que o teatro não tem uma cafeteria. O que você vai oferecer no intervalo? É uma coisa complicada. Num shopping, a pessoa vai sair no shopping, vai descer para procurar um café, vai virar um intervalo de meia hora, né? Então a gente apostou nisso e deu super certo. Que é 2 horas e 15 direto,
E a gente faz uns debates. Aos domingos a gente faz debate, porque é um dia que começa mais cedo e termina mais cedo. Eu acho mais gostoso, sabia? E as pessoas falam muito nisso, que não viu o tempo passar, que foi bom ser assim. A gente no início perguntava mesmo, porque a gente ainda estava testando essa questão do intervalo. E a gente faz direto E ela fica quanto tempo? Você fica 2 quanto horas tempo? e 15. No palco? em Sem cena. sair, sem sair. Eu saio algumas horinhas, todo mundo sai um pouquinho e volta, mas é... E a gente se comprometeu como elenco, assim como grupo, a não deixar a peteca cair. Tem que ter um ritmo. Eu acho que quando para um Muito pouco, bom. como eu vi Hamlet, que foi 4 horas, quando eu vi, para um pouco e tem uma pausa, eu acho que tem muita gente que vai embora, que eu já percebi que fica cansado. Eu gosto. Eu adoro aquele programa da Broadway que você Eu vai, gosto quando- sai de casa às 7 da noite, entra no teatro. Nossa, tem aí que ter toma tempo champanhe no intervalo, no outro você come um negócio. Eu adoro. Eu também Sai adoro. de teatro Na meia-noite, é Agora um me quer uma pergunta programa. que eu não posso deixar de fazer, o tempo está acabando. É uma peça em que se discute a relação, certo? Você está no palco durante 2 horas e 15 com um ex-marido. Tudo bem? A intimidade em algumas coisas ajudou bastante, porque o Daniel, a gente ensaiou 3 meses, 2 meses com um ator que não pôde fazer a peça, que saiu, e o Daniel entrou no último mês. Então, essa coisa, por exemplo, da intimidade Facilitou. existia, né? Não que isso... Mas deve rolar de vez em quando falar, já discuti isso. Não, tem coisa que eu Eu já vi falo, esse olhando pra ele, filme. e eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô falando? Ai, que bom. Intervalo de novo, voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Para variar um pouco, o bloco da correria, mas a gente achou aqui, conversando no intervalo, que ficou faltando a Maria Cecília Hertal explicar qual é a solução. Se 2 primos estão apaixonados e ou já casaram ou vão casar, não podem nunca ter filho? Não, claro que podem. O ideal é fazer um aconselhamento genético, procurar o geneticista. Existem formas de fazer esse diagnóstico, existe um painel para pesquisa de em torno de 100 doenças autossômicas recessivas, que são essas. E também existe o diagnóstico pré-implantacional. Para alguns casos que se sabe que tem realmente o gene, ele é portador do gene, faz a fertilização in vitro e o diagnóstico genético dos embriões antes de colocar no útero. O embrião que é acometido pela doença, ele não é É transferido. descartado. Não descartado, não é transferido para o útero. Não pode Assim, ser não descartado, jogar no lixo, exato. mas não é Não utilizado com nesse sentido. esse intuito. Hoje as palavras hoje em dia, né, tem que ter um cuidado. É verdade. Não é descartado, jogado fora, mas não vai ser implantado. Exato, é. Para não correr o risco Vai ter da outra pessoa nascer utilização, exatamente. com a doença. No caso do chuchu, é só você saber fazer bem. Já não precisa de tantos Não tem diagnósticos. tanto diagnóstico. Você Ou precisa tem escolher jeito, bem. Porque quando a gente comprava chuchu antigamente, enfiava a unha para ver se estava bom, ainda vale isso. A não? gente tem mania de comprar tudo grande, tudo é grandão agora porque usa muito o agrotóxico. Então, É por isso. todos os legumes menores são melhores. Aquela berinjelona deste tamanho não tem gosto de nada e as Então- sementes são grandes e amargam. Então, menorzinho, Tudo chuchuzinho, quanto menos, menor é o também. tempo do menos. Exatamente. Embora o mais esteja E orgânico, bombando. se possível, porque faz uma Se der, se diferença você- de gosto, se inclusive. Se você puder, compre orgânicos. E se puder, vá ver Zezé Polesta, Daniel Dantas. Heron Cordeiro e Ana Kutner, no Exato. Teatro dos 4, no Shopping da Gávea, de quinta a domingo. Estamos nas últimas semanas. Até dia 30. Até dia 30 de março. Muito bem. Orion, vou botar. Ah, o Orion liberou pra gente colocar. Vem cá, Daniel. No site, Alex. No site. A Orion liberou pra gente colocar no site a receita do suco rosa. E o Cláudio Moreira vai liberar alguma coisa aí pra gente. eu libero ver o que também que a gente receita das mistura. frutas in Agora natura. tem que encerrar. Obrigada a vocês por terem vindo, Obrigada, foi super bom. Lida. Obrigada a vocês por escreverem, por postarem da nossa volta. Vamos tentar responder, ok? No Face, por e-mail, de alguma forma. Boa tarde, se Deus quiser. Valeu!